Olá, tudo bem com você? E eu sempre espero que esteja, porque de fato essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, não é? Eu quero convidar você para orar agora comigo. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai excelente, Pai bondoso, Deus poderoso, obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por esta chance, essa oportunidade de testemunhar o Teu nome, de ouvir a Tua voz, de aproveitarmos esse dia que ainda estamos aqui neste mundo de pecado e de miséria, para falarmos de Ti, para aprendermos de Ti. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma chance, que possamos nos preservar para o Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Bom, vamos lá? No livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18, aparece um diálogo ali. Na verdade, o diálogo ele é mais extenso, mas eu vou me deter a essa parte do diálogo e depois a gente vai contextualizar, ok? No momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 hebreus que tinham sido levados cativos, né, de Israel, de Jerusalém, né, para a Babilônia. E quando eles chegaram em Babilônia, e Daniel, né? Só que Daniel, o nome era Beltesazar, o nome é babilônico. Quando eles chegaram em Babilônia, eles já mudaram os nomes deles. Então, Daniel, que é um nome hebreu, né? O Senhor é o seu juiz, aquele que me julga, né? Aí passou a ser, então, Beltesazar. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram, respectivamente, Ananias, Azarias, ou Misael, Ananias e Azarias. Ok? Então, nomes hebreus e nomes caldeus ou babilônicos, certo? E ali estavam, nesse momento, Daniel não estava presente. Estavam presentes Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram confrontados com o seguinte decreto. O rei Nabucodonosor, no capítulo 2, ele tem um sonho, e ele sonha com uma estátua enorme. Na verdade, ele não lembra do sonho. Ele quer saber o sonho e quer saber a interpretação. Nenhum dos magos encantadores, tá, os que ele tinha lá, conseguiu dar nem a interpretação e muito menos o sonho, né? Ou o contrário também. Porém, Daniel veio e resolveu a situação e explicou a estátua. A estátua, ela tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre ou quadril de bronze, as 2 pernas de ferro e os pés, né, principalmente os dedos ali na frente, de ferro e barro, que não se misturam. Ele viu essa estátua. Daniel, então, desenhou para ele o significado dessa estátua. Isso está lá em Daniel, tá bom? Daniel, capítulo 2. Daniel desenhou para ele o que significava aquela estátua ali. Bom, e ele queria saber, lógico, né? E acho que você também quer. A cabeça de ouro era o rei de Babilônia. Um reino poderosíssimo, muito rico, banhado em ouro. A cabeça de ouro era este rei, Babilônia, né? O Nabucodonosor. Bom, o peito e os braços de prata, eles representavam, respectivamente, os medos e os persas, que era Dario e Ciro, né? Os 2 reis que tomaram Babilônia, né? Um pouco mais para frente aí desse momento. Depois a gente tem o quadril, que é de bronze. O quadril de bronze representa a Grécia. Era Alexandre o Grande, que saiu assustadoramente rápido e dominava a habilidade de moldar o bronze e tudo mais e tal. E ele dominou, derrubou o reino medo-persa e assumiu então esse reinado ali, né, naquela região. Ele tinha 4 generais. Agora eu vou tentar lembrar o nome, tá? Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais, quando Alexandre morreu, Alexandre o Grande, isso a gente estuda história também, tá bom? Na escola. Eles dividiram o reino em 4 partes, então o reino ficou fraco, porque eles tinham rincha pessoal entre eles e não se uniram. Então Roma entra e toma este reino. Roma, as pernas de ferro, eles fizeram armas, né? Era um reino que eles tinham a habilidade de fazer armas, ferraduras, enfim, eles criaram essas coisas. E aí, com tanta arma, o exército romano, né, tinha a fama de ser um exército extremamente cruel. E eles entraram e tomaram, né, a Grécia, e agora o reino era dos romanos. Só que, como são 2 pernas, lembra? 2 braços, né, peito de prata e braço de prata, 2 braços, os medos e os persas. Cabeça é uma só, então Nabucodonosor. Ventre, um só, então Grécia.
As duas pernas são dois reinos num só. Que reinos são esses então? Roma papal, né? E Roma imperial. Nos pés da estátua você vê 10 dedos. Eram os 10 países, né, vamos colocar assim, da Europa, que tentaram, né, e a Bíblia fala lá que tentaram se unir ali e tudo mais, mas eu não quero me deter nesse detalhe não, tá bom? Depois eu vou fazer uma proposta para vocês no final do vídeo aqui, pra gente ver se a gente alinha uma outra coisa. Ok, e esses reinos não se uniram, por isso o ferro misturado com o barro. No sonho ele vê uma estátua com esse desenho, o sonho não termina aí, mas eu vou só parar por aqui. Uma estátua com esse desenho. Daniel explica tudo certinho para ele, e agora é a vez de Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem em cena. Quando Nabucodonosor entendeu que o reino dele passaria e ele seria entregue aos medos e os persas, ele disse assim, não passa não, eu vou fazer com que não passe. E sabe o que ele fez? Fez uma estátua toda em ouro, né? Isso não era ostentação, era adoração. O problema ali era adoração. Nabucodonosor se considerava um deus e queria ser adorado, tá bom? Ele fez essa estátua de ouro, tá? A estátua tinha 30 metros de ouro puro. O reino muito rico. E qual era a questão? Essa estátua estava numa planície, né, chamado Campo de Dura. E essa estátua estava ali. Imagina quando o sol batia nessa estátua, espetáculo, né, de brilho e tudo mais. E havia uma ordem, um decreto assinado pelo rei que dizia o seguinte: quando os instrumentos tocarem, né, por ocasião daquele monte de gente que estava ali em Babilônia e tudo mais, quando os instrumentos tocarem, o som da flauta, da cítara, ele fala vários instrumentos lá, quando tocar a banda, quando a música tocar, todos os que estiverem aqui terão que se curvar diante da estátua e adorar os deuses de Nabucodonosor. Bom, já entenderam, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias jamais se dobrariam, jamais se curvariam. Daniel não estava em Babilônia nesse período. Bom, portanto, havia um impasse, havia um problema. Eles não se dobrariam. E eles não se dobraram diante da estátua. E aí os magos, encantadores, aquele povo lá os picuinha, foram e denunciaram isso ao rei. Ó rei, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Você lembra daquele edito seu, o decreto, tá? Que tem que ajoelhar, tem que dobrar? Claro, lembro sim. Pois é, 3 jovens hebreus se negaram. É mesmo? Quem são? Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Traz eles para cá então. E trouxeram a presença do rei. O rei olhou para eles e disse assim: é verdade que vocês não vão adorar os deuses, os meus deuses? Vocês não vão se curvar diante da estátua? Isso é verdade? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? É um tiro na cabeça que vocês estão dando. Se vocês não resolverem isso de outra forma, vai ser pior. Bom, aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o seguinte, isso aí, versículo 16 em diante. Disseram assim: fica sabendo, rei, nós não vamos mais falar nesse assunto, nós não temos mais explicação para te dar. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da tua mão, ele pode nos livrar. E se ele quiser, vai nos livrar da tua mão, da fornalha, de qualquer coisa. Mas se isso não acontecer, ou seja, se mesmo assim nós somos entregues, nós somos queimados, tem uma coisa plenamente certa na sua cabeça, Nabucodonosor: nós não vamos nos curvar diante de nada que não seja o nosso Deus. Ele ficou irado com aquilo e disse assim: vou dar uma chance para vocês. Eles não quiseram a chance. Então aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. O rei então pegou os seus soldados ali, e os mais fortes, né? A Bíblia inclusive coloca dessa forma, os mais fortes, para pegar os 3, amarraram e jogaram na fornalha. A Bíblia fala que os homens, né, esses soldados aí, que pegaram os 3 e jogaram dentro da fornalha, morreram por causa do calor intenso e aquele,
Eles cozinharam, morreram. Bom, os 3 jovens hebreus foram jogados lá dentro. E o rei acompanhou tudo. Para espanto do rei e de todos que estavam ali, o rei menciona assim: Ei, não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Atados? Como os vejo? Caminhando, passeando no meio do fogo. E veja, são 4. E um deles é semelhante ao Filho de Deus. Algumas Bíblias trazem filho dos deuses, mas Filho de Deus. Quem era que estava na fornalha com Misael, Ananias e Azarias? O próprio Jesus. Saíram da fornalha. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles queimou. As cordas que estavam amarrando dissiparam pelo fogo. A roupa, o rei mandou colocar um monte de roupa, leia lá que você vai ver. O rei mandou colocar um monte de roupa nele para queimar mesmo, o negócio ficar estranho mesmo. Nem a roupa ficou chamuscada de fogo. É como se eles não tivessem passado em lugar nenhum que tivesse fogo ou fumaça. Agora o rei está assombrado e disse o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele fez um edito. Ele falou assim, ó, qualquer um, agora faz um decreto, né? Qualquer um que blasfemar, que falar mal, que criticar, que do rei de Sadraque, Mesaque, vai ser morto. O rei deu uma pirada lá, né? Vai querer matar todo mundo. Mas enfim, para onde nós chegamos, né, com isso aí? Queridos, muitos de nós nos intitulamos cristãos, porque cremos em Jesus. Mas a Bíblia, ela apresenta uma outra definição de cristão. Os que servem a Jesus. E talvez nem todos nós estamos fazendo esse serviço da forma como deveríamos fazer. A questão é a seguinte: ninguém constrói castelos, ninguém se prepara para a guerra, ninguém constrói armas no dia que a guerra começa. Tudo isso é feito antes. Tudo isso é preparado antes. Por quê? Porque no momento da guerra você precisa estar pronto. Quando nossa fé for provada, e será, eu e você precisamos ter a firme decisão de não nos curvarmos diante de nada e nem de ninguém. Aceitando a Bíblia como ela é, de Gênesis a Apocalipse, com todos os seus preceitos, regras, normas, mandamentos, é ali que está a vontade de Deus. Deus espera que nós respondamos a Ele simplesmente obedecendo. Quando a música tocou, a adoração começou. E eles tinham que se curvar. Isso era a adoração. Quantas músicas estão tocando no nosso ouvido hoje, nos afastando de Deus e nos fazendo curvar diante dos deuses deste mundo. Precisamos voltar à sã doutrina, voltar a orar e buscar o Senhor. Esse é o nosso papel. Deus abençoe você. Que nós possamos ter a firme decisão de nunca nos curvarmos diante de outros deuses e assumir para o mundo que somos cristãos, não pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado por este dia, obrigado por esta história, obrigado por essas lições preciosas que existem na Tua Palavra. Ajuda-nos, Deus, a enxergar aquilo que está nos atrapalhando de chegar mais perto do Senhor. Os nossos ídolos, as coisas que estão tomando lugar, tomando o tempo que nós deveríamos passar contigo. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.